Olá, professor Thiago Martins, mais uma vez aqui na área, agora para trazer para você a aula 11 do nosso curso completo de Ética Profissional 2022, completamente gratuito, aqui no nosso canal do YouTube. Na aula 11 vamos trabalhar o processo dentro da OAB, o processo disciplinar também e os recursos, tá? Uma aula super legal, com certeza vai te ajudar muito para que você logre êxito no exame da ordem que você vai fazer, no exame de ordem que você vai fazer, seja o 34º, o 35º ou o 36º exame, os exames que ocorrerão no ano de 2022. Então, sem mais delongas, não esquece de deixar o teu like aqui, o teu joinha, te inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem ele possa gerar valor. Então, agora sim, sem mais, solta a vinheta. Olá, gente! Sejam bem-vindos aí, né? Após a vinheta, a nossa aula aqui hoje, nós vamos estudar, né, uma aula não tão longa quanto a anterior sobre sanções e infrações. Hoje nós vamos estudar processo administrativo disciplinar, na verdade, processo administrativo na OAB, com foco no disciplinar e os recursos dentro do nosso estatuto e também, tá, do regulamento geral, código de ética, tudo que for pertinente. É uma aula, assim, que não tem muita discussão. Como se trata de processo, tá? E é mais direto, é uma aula mais lida, com alguns comentários, mas é algo que vai correr mais rápido. Eu só quero referendar aqui, para você que está assistindo aí a qualquer momento, né, a aula de manhã, de tarde ou de noite, que estamos gravando, iniciando essa gravação aqui com a turma de mentoria, numa quinta-feira, 20 para as 10 da noite. Sim, eu marquei com o pessoal às 9, me atrasei, né, porque eu vim da faculdade que eu dou aula para cá, e 20 para as 10 da noite, eu estou aqui com a turma de mentoria e todo mundo firme e forte aqui para assistir essa gravação. Já conversamos antes, né? Tivemos algum direcionamento da mentoria, mas agora vamos iniciar, ainda vão iniciar a gravação comigo aqui, agora 20 para as 10 da noite. Teve gente aí que terminou a aula na faculdade e vai iniciar a aula agora. Então, esse é o espírito da OAB. Esse é o espírito do aprovado, viu, gente? Esse é o espírito do aprovado mesmo. Não tem hora, não tem lugar, e a gente sempre pensa lá na frente. Então, parabéns aí a vocês, né? A vocês aí que 20 para as 10 da noite estão aqui para assistir essa aula de ética profissional. Isso já diz muita coisa. Quando vier a aprovação, não vai ser surpresa. Afinal de contas, vocês estão aí mostrando toda a garra e o afinco de vocês. Então, eu externo aqui o meu orgulho, e eu sempre pergunto, né, para o pessoal aí, né, para todo mundo dizer, quem é o aprovado? Tu não responde eu. Agora eu afirmo, vocês são aprovados no exame de ordem, eu tenho certeza disso. Você também está assistindo a gravação, também tenho certeza que a sua aprovação acontecerá no exame que você vai fazer, com certeza ainda esse ano, 2022. Meus queridos e minhas queridas, então vamos lá iniciar. Claro, não esquece de deixar o teu like, de deixar o teu joinha, de inscrever aqui no canal. Esse material já está disponível para você aqui no link abaixo, beleza? E aí, depois nós vamos ver, depois da aula de hoje, nós ainda temos aí a aula sobre sistema OAB, tá? E depois só exercício aí, tá? Só exercício. Então vamos lá, gente, seguinte. Vamos iniciar a nossa incursão aqui. Como eu disse, boa noite, Elizabeth. Como eu disse, tá? Uma aula um pouco mais pautada na letra da lei, assim como tudo, mas aqui um pouco mais, uma aula ainda mais legalista do que o normal. Então, olha só. O nosso estatuto, que você não deve esquecer, tá? Porque não está saindo aqui. Claro, porque eu botei a letra branca, a cor branca, claro que não vai aparecer. Vamos lá. Olhem só. Quando você vê EOAB, você lembra que estamos falando do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.900. Lei 8, mudei tudo, né? Lei 8.906 de 94. Tá? Qual é a Lei 8.906 de 94? O Estatuto da OAB, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí ela vai dizer para a gente o seguinte, olha, salvo disposição em contrário, artigo 68, já começando a nossa incursão, aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum.
Gente, é claro que dentro do Estatuto da OAB nós temos os regulamentos do processo administrativo disciplinar, tá? Percebam aqui, ó, salvo disposição em contrário, aplica subsidiariamente o CPP. Então, nós vamos ter ali, por exemplo, o direito ao contraditório e ampla defesa e diversos outros aspectos atinentes ao CPP. Nossa, Thiago, eu preciso estudar o CPP para responder questões de ética profissional? Ó, você precisa estudar o CPP porque você precisa estudar o CPP para a OAB, né? Lá o direito processual penal. Mas uma questão de ética profissional não vai te cobrar uma incursão profunda sobre o CPP, tá? Porque tem bastante coisa para ser cobrada aqui no próprio estatuto. O que você precisa saber é que vai ser aplicado de forma subsidiária o Código de Processo Penal ao processo disciplinar, tá? Ao processo disciplinar. E aos demais processos, as regras gerais do procedimento administrativo comum. E aí, qual é a lei de procedimento? Nós temos a Lei Federal, tá? 9784 de 99, que é a lei que regula o processo administrativo federal, tá? E traz regras gerais para esse aspecto. Claro, os estados e municípios têm, geralmente, a sua lei de processo administrativo. E a legislação processual civil, né? Que é o CPC de 2015. Mas percebam que, ao que nos interessa aqui, tá? O processo administrativo disciplinar, aquele sancionatório, nós estamos na última aula, você lembra? As sanções e as infrações. E você sabe que para sancionar alguém, o OAB não chega, olha, está sancionado, já está censurado, vai ser suspenso, vai estar excluído, e pode colocar ali junto com a censura e com a suspensão a multa. Não é assim, passa por um processo administrativo, que é o processo administrativo disciplinar. Vimos também lá em inscrição, lembram? Que a pessoa que durante o processo de inscrição ela precisa comprovar que é idônea ao exercício da advocacia. E, caso não haja essa comprovação de idoneidade, a pessoa, durante o processo de inscrição, tem o direito ao contraditório e ampla defesa nos termos do processo disciplinar. Por que nos termos? Porque eu não posso querer que uma pessoa, né, que ainda não é inscrita na OAB, passe por um processo disciplinar na OAB, porque o processo disciplinar, dentro dos trâmites da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro do sistema OAB, só é destinado a quem é advogado. Então, lembre lá na inscrição, se alguém é declarado inidôneo, né, foi porque passou por um processo administrativo, diz na inscrição, mas esse momento ali ele vai ter o direito ao contraditório e ampla defesa nos termos do processo administrativo disciplinar. Por quê? Nos termos, porque não é de fato um processo administrativo disciplinar, porque a OAB não pode impor um processo administrativo disciplinar a quem não é advogado. Não esqueçam disso, meus queridos e minhas queridas. Então, olha só, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui, bem tranquilo. Olhem só. Vamos prosseguir. Artigo 69. Gente, isso aqui é importante, não esquece, ó. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias, inclusive para a interposição de recursos. Olha só, repetindo isso aqui. Como eu disse, gente, hoje não tem muito assim, isso aqui é desse jeito. Não. É a própria lei, olha só. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros, nos processos em geral. Não é só no disciplinar. É nos processos em geral da Ordem dos Advogados do Brasil, são de 15 dias, inclusive para interposição de recursos. Tá? Então, não esquece. Prazo administrativo em geral. É administrativo? Não, em geral. Tá? 15 dias. 15 dias. Olha só. Continuando no 69 aqui. Vamos para vocês, não vai demorar, mas presta atenção aqui, que isso aqui, mais do que todos os outros, é mais decoreba, tá? Não tem como tampar o sol com a peneira. Isso aqui é mais decoreba. Então, olha só. Nos casos de comunicação por ofício reservado, o que pode ser por ofício reservado que a gente estudou na última aula? A gente viu que quando a censura se faz uma medida extremamente prejudicial, ela pode ser convertida em quê? Galera que estava na última aula. Advertência. Advertência, muito bom. Advertência, né? Então, qual é o nosso aspecto? Né? Parágrafo único do 36, advertência. Advertência não é uma sanção em si, ela é uma possibilidade, ela é um abrandamento da censura. E a advertência, ela vai em ofício reservado
e não vai ficar registrada nos assentamentos do advogado, ou seja, não é contada para fim de reincidência. Então, por exemplo, olha, nos casos de comunicação por ofício reservado, que é o caso da advertência, ou notificação pessoal, o prazo se conta a partir do dia útil imediato ao da notificação do recebimento, tá? Então, tem o áudio aberto, galera. Olha só. O prazo se conta a partir do dia útil imediato. O que é imediato? É o dia da notificação, tá? É o dia ao da notificação do recebimento. Então, houve a notificação do recebimento, então começa a contar daquele dia, tá? Cuidado com isso. Olha que a lei não está falando de dia útil subsequente. Está falando em dia útil imediato da notificação de recebimento. Tá? Claro que ninguém vai ser notificado em dia não útil. Então, fui notificado hoje, quinta-feira, né? Começa a contar o quê? Hoje ou amanhã? Hein, galera da mentoria? Pode repetir a pergunta? Fui notificado hoje, quinta-feira. Começa a contar o prazo hoje ou amanhã? Hoje. No caso de Hoje. Por quê? Hoje é o dia útil subsequente ou o dia útil imediato? Imediato. Imediato. Tá? Não esqueça. Professor, até nos casos de advertência tem a defesa também? Tem. Tá? Porque é o seguinte, você não é advertido e depois você se defende. A regra é o oposto. Tá? Ela é o final do processo. Então, se você foi advertido, é porque você já teve o direito ao contraditório para defesa antes. Entendeu, Davi? Davi, deu para entender? Tranquilo? Entendi. Uhum. Então, ela já seria a sanção, né? Porque a gente viu que é um abrandamento. Então, você já se defendeu antes de ser advertido. Tá? Não chegou lá uma advertência para você em ofício reservado. Olha, descobri que foi advertido. Não, você passou por um processo administrativo disciplinar e verificou-se que o seu caso era de advertência. Tá? Verificou-se ali que era um caso de censura, mas você, por apresentar circunstâncias atenuantes que a gente estudou na aula passada, verificou-se que a censura era algo extremo, era desproporcional a censura para você, porque você tinha atenuantes. Então, o que acontece? Transforma-se a censura em advertência, e a advertência ela vai em ofício reservado, e não há o assentamento, não há o registro dessa advertência nos teus assentamentos. Então, ela não vai contar para a reincidência, tá? Se você não pegou isso aí, você que está assistindo a gravação, assiste a aula anterior de sanções e infrações que a gente fala bem disso. Vamos lá, parágrafo 2º aqui, tá? Olha só. No caso dos atos, notificações e decisões divulgadas por meio de diário eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Analogicamente, seria um edital eletrônico, tá? Então, assim, olha, pelo diário eletrônico da OAB, olha só, o prazo é diferente, olha. O prazo terá início no primeiro dia útil seguinte. Então, por exemplo, saiu a publicação hoje, para que eu me defenda. O prazo começa a contar hoje ou amanhã? Hoje é quinta-feira. Começa a contar hoje, quinta ou na sexta amanhã? Amanhã. Na sexta. Isso, porque não é dia útil imediato, é primeiro dia útil subsequente, né? Então, se sai na sexta a publicação, quando é que vai começar a contar o prazo? Segunda. Boa, galera. Tá? Se é véspera de feriado, por exemplo, sai na segunda, mas terça é feriado, quando é que vai começar a contar? Depois do feriado. Feriado. Mas se fosse nesse caso aqui, tá? Aqui do parágrafo anterior. Aqui do parágrafo anterior. Aí, vamos lá. Hoje, quinta, eu fui notificado hoje, mas amanhã, sexta, é feriado. Começa a contar hoje ou só lá na segunda? Na própria quinta. Ah, não. Na própria quinta, olha. É dia útil imediato, eu fui notificado hoje. E, tá, por se tratar de prazo administrativo, então é dias corridos. Só não pode começar e terminar em feriado e final de semana, tá? Beleza? Mas o prazo vai ser corrido normalmente. Esse prazo sempre de 15 dias, né? Sempre de 15 dias. Tá? Salvo qualquer disposição em contrário à regra, 15 dias, como a gente já viu aqui no Estatuto. Então, olha só, o prazo terá início dia útil seguinte à publicação, assim considerada o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no diário. Sim, Elizabeth, não pode começar num sábado ou num domingo, tá? Não pode começar, mas nem terminar no sábado ou no domingo ou feriado.
mas dentro desse íntere conta, tá? Não é igual a contabilização de prazos processuais no âmbito civil, tá? Que o CPC diz que é dia útil. Estamos falando de prazos administrativos, então, dias corridos. Beleza? Beleza, Elizabeth? Então, vamos lá. Olhem só. Artigo 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional. Percebam, eu só posso punir disciplinarmente quem é inscrito. Então, por exemplo, eu já faço rememorar com vocês o artigo 34, inciso 1º, que fala em exercer a advocacia quando impedido de fazê-lo ou facilitar. Lembra daquilo? Em nenhum momento, se você não assistiu essa aula, assista, tá? A aula anterior é a aula 10, a gente está na aula 11. Assista. Em nenhum momento a gente falou ali de que é da pessoa que exerce a advocacia, se não é nem formado em direito, tá? A gente não está falando ali nesse aspecto. A gente está falando quando um advogado, porque ele não pode advogar e advoga, por algum motivo ele está suspenso, ou, enfim, ele está incompatível, enfim. O que acontece? E ele advoga. Ou quando ele facilita a advocacia de alguém que não pode advogar, então, dentro desse aspecto, eu só vou poder punir quem é inscrito. Só vai poder passar por um processo disciplinar quem é inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, tá, gente? O advogado já foi excluído. E aí ele continua advogando. Olha esse caso. O advogado já foi excluído, não está mais no quadro, mas ele continua se apresentando como advogado, usando a OAB. Temos casos nesse aspecto na prática. A OAB pode punir essa pessoa? Não, ela já saiu, já foi excluído. O que a OAB pode fazer é representar essa pessoa às autoridades competentes para que ela seja sancionada ali penal e civilmente nesse aspecto. Tá? Mas da feita que eu não sou inscrito, eu não posso ser sancionado pela OAB, não posso nem passar pelo processo administrativo. Né? Aquele caso lá da inscrição, lembra que eu falei? Não é nem processo sancionatório, é um processo de inscrição em que a pessoa está sendo questionada a sua idoneidade para ser advogado, ela vai ter o direito ao contraditório nos termos do processo sancionatório, mas não é sancionatório. No final não vai dizer se ela foi excluída, que ela vai ser excluída, que ela vai ser punida de alguma coisa. Não, só vai ser dito, não, infelizmente você não vai se inscrever na OAB. Não é uma punição, tá? Então, cuidado dentro desse aspecto. Então, a quem cabe punir o inscrito? Conselho seccional. Conselho seccional, tá? É o conselho estadual da OAB. Vamos chamar assim por enquanto, porque a próxima aula, tá? Que a gente vai ter já, a próxima aula que nós vamos gravar, galera da mentoria, você assistindo a gravação, a próxima aula, a aula 12, vai ser sobre o sistema OAB. E olha só, em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Então, a competência originária do Conselho Federal, como a gente vai ver, ela só ocorre quando a infração é cometida perante o próprio Conselho Federal, tá? Quando um conselheiro federal comete uma infração, ou dentro de algumas circunstâncias específicas, tá? Mas nesse caso, olha, a competência geral para punir o advogado é do Conselho Seccional qual tenha ocorrido a infração. Perceba que eu não estou falando do Conselho Seccional qual você tem inscrição? Então, Thiago, por exemplo, eu estou com causas hoje, fora do meu estado. Tenho, tá? Graças a Deus, uma no Espírito Santo, tenho hoje, enfim, tenho Espírito Santo, tenho Rondônia, em alguns lugares aí dentro da área ambiental. Tenho São Paulo, tenho duas em São Paulo, Florianópolis, enfim. Não, Florianópolis não está comigo. Tenho auxílio colega, mas não está comigo. Então, qual é o ponto aqui? E tenho Pará também. Então, qual é o ponto? Se eu cometer uma infração ética junto ao meu cliente em São Paulo, no município de Campinas, o que acontece? O Conselho Seccional de São Paulo é que será o competente. Tá? Cuja base territorial tenha ocorrido a infração. Tá? Cuidado com isso. Deu para entender? Não é onde eu tenho inscrição. Mas é suplementar, é principal. Não, Thiago, é onde ocorreu. Beleza? Entendemos isso, galera da mentoria? Você aí que está assistindo a aula, a gravação, beleza? Entendeu? Se não está com alguma dúvida, já sabe, né? Você que está me acompanhando, mas você que está começando agora, ali, Prof. Thiago M é meu Instagram, manda um direct lá que eu mando áudio, né? Eu sempre estou falando aqui, eu tenho gente assistindo essas aulas em Portugal, nas Guianas tem gente assistindo, tem gente da Bélgica, né? Porque assim, eu falei, eu não lembrava onde era, aí a pessoa foi lá no meu direct e falou, pessoa é da Bélgica, aí tem na Bélgica e tem em Londres também.
tá? Olha só que legal, tá? Os intercambistas que estão lá em outro país estudando para a OAB e vêm fazer aqui a OAB esse ano. Olha só que bacana. Então, estamos, né, atingindo outros lugares, a gente nem tem ideia. Então, olha só. Beleza, galera da mentoria? Tudo tranquilo, né? Hélio, muito obrigado por você estar aqui, viu? Eu sei que você me avisou mais cedo que você não poderia estar, e eu estou vendo você aqui. Então, muito obrigado, assim como todos. Eu sei que muita gente foi assistir, né, a aula lá na faculdade, está voltando a ter aula presencial, aos poucos ali. Eu sei que muita gente foi assistir lá nas suas faculdades, né? E depois voltar da faculdade para assistir aula aqui comigo. Então, muito obrigado. Você aí que está assistindo qualquer horário, dando o seu jeitinho também, muito obrigado por estar aqui comigo no YouTube. Vamos lá, gente. Olhem só. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, isso aqui é uma confusão que muita gente faz, tá? Tribunal de Ética e Disciplina, ele faz parte do Conselho Seccional, tá? Mas não se confundem. Nós vamos estudar isso lá quando formos estudar o último tópico, tá? O último tópico, que é o sistema OAB. Então, olha, cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares instruídos pelas subseções, tá? Pelas subseções. As subseções nós também vamos estudar na próxima aula, que é uma subseção, é a representação da OAB, da seccional nos municípios. A subseção não tem, por exemplo, personalidade jurídica própria. Sua personalidade está vinculada ao Conselho Seccional. Ou por relatores do próprio Conselho, tá? Gente, deixa eu só explicar para você aqui. Se você for pegar o estatuto, você vai ver que eu pulei sistema OAB. Essa parte aqui que a gente está vendo, processo administrativo, nuances gerais do processo na OAB, processo administrativo e recursos, ela dentro do estatuto vem depois do sistema OAB, da estrutura da OAB. Tem uma lógica para isso, porque sim, você vai entender como funciona o processo e os recursos se você entender a estrutura. Só que eu percebi ao longo dos anos que o aluno entende melhor este assunto logo após estudar sanções e infrações. E o sistema OAB, vindo depois, ele começa a suprir algumas lacunas que ficam, porque são poucas. Ó. O que é exatamente o conselho seccional, o que é exatamente uma subseção, tá? Então, ele acaba aprendendo melhor e não renegando esse assunto, que não é grande, quando eu coloquei ele depois de sanções e infrações, tá? São anos aí de testes e eu tenho visto que nessa sequência fica melhor. Tá? Nessa sequência fica melhor. Tem um motivo para estar nesse aspecto, claro. Se você vai entender como funciona o processo, para onde vai, quem julga, quem faz aquilo, para onde recorre, claro, você precisa entender a estrutura lá do sistema qual você está sendo, o processo está transcorrendo. Mas, para o aluno da OAB, fica mais fácil de entender, isso eu já verifiquei nessa década aí, quando a gente estuda logo após sanções e infrações, tá bom? Porque sempre vem esse questionamento, professor, por que a gente está vendo agora? Porque ele não está seguindo a sequência do estatuto. A gente viu que a gente pulou algumas situações também, a gente não seguiu exatamente como está no estatuto, em outros aspectos, tá? Mas aqui sempre tem esse questionamento. Então vamos lá, mais uma vez, olha, cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio Conselho. Tá, o que é um relator, tudo mais, a gente vai ver quando for estudar o sistema OAB. Agora, se atentem ao processo, tá? Prazo, essas coisas. Tá? Essas perguntas, daqui vai para aqui, para lá, isso vai ficar bem respondido quando estudar o sistema OAB e você não vai errar a questão quando cair. Então, olha só. A decisão condenatória irrecorrível, deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional, aonde o representado tem inscrição principal. Então, prestem atenção, para constar dos respectivos assentamentos. Então, por exemplo, o Tiago está passando por um processo administrativo sancionatório na OAB São Paulo. Conselho Seccional São Paulo. Fui, vamos imaginar, censurado. Percebam que ele fala inscrição principal. Então, mesmo se eu tivesse uma inscrição suplementar, tá? Eu vou providenciar ainda esse ano a inscrição suplementar em Santa Catarina. Eu estou falando de São Paulo. Por mais que eu tivesse inscrição suplementar em São Paulo, ou até mesmo em Santa Catarina, e estivesse passando por um processo lá, percebam que essa decisão irrecorrível, ela vai ser comunicada ao Conselho Seccional, aonde eu tenho inscrição principal. Então, percebam isso aqui, Onde ocorreu a infração? No estado que ocorreu a infração, perante o Conselho Seccional que ocorreu a infração, tá? Ele vai me julgar.
Se for uma infração ali, porque não tem uma infração de competência originária do Conselho Federal, são situações, por exemplo, o conselheiro federal cometeu uma infração ali no exercício ali da sua função enquanto conselheiro, ele vai ser julgado lá, tá? Geralmente o Conselho Federal vai ter ali a competência recursal, como nós vamos ver no estudo do sistema OAB. Mas olha só, tá? Inclusive na aula passada analisamos julgados do Conselho Federal. Mas olha só, o que acontece? Teve a condenação, tá? Teve a decisão condenatória irrecorrível, não tem mais como recorrer. Pronto, então eu fui sancionado. A sanção, né, vai ser aplicada. Aí o que acontece? Essa decisão que já é irrecorrível, ela vai ser informada ao Conselho Seccional que eu tenho na inscrição principal. Onde eu tenho na inscrição principal? Pará. Então vem aqui para seccional Pará, para que essa inscrição faça-se constar nos meus assentamentos. Galera, deu para entender? Tranquilo? Você aí vendo a gravação, tudo ok? Dúvida já sabe, manda lá no Instagram, @prof.thiago_m. Galera da mentoria, tudo ok? Beleza? Hoje, como tem mais gente, eu não consigo ver, tá? O joinha. Hoje, como tem mais gente, tá? E eu só tô me vendo aqui, eu só tô vendo a minha imagem, tá? Então, por favor, coloquem no chat ou me deem ok no áudio, tá? Eu não tô vendo o joinha que vocês mandam assim pela mãozinha do Zoom. Eu sei que deve ter por aí, tá? Mas eu não vejo. Então, me deem o ok pelo chat. Tá? Tranquilo? Ok? Show de bola. Davi deu ok. Eu falei isso porque eu sei que o Davi sempre dá o joinha dele ali pela mãozinha do Zoom, né? Falei ali, eu sei que o Davi sempre dá esse joinha lá e eu imaginei, o Davi deve estar dando joinha lá no pela mãozinha do Zoom, tá? Então o Davi já deu ok aqui. Não que eu não priorize os outros, mas eu sei que o Davi faz isso. Então vamos lá, gente. Continuando. Olhem só. Parágrafo 3º. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem inscrição principal, o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem inscrição principal, isso aqui vocês têm que se ater. Local de infração, inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente, meus queridos e minhas queridas. Percebam que a gente estudou suspensão na última aula, e a suspensão enquanto sanção. A suspensão enquanto sanção, lá no final do processo. Surge aqui para a gente um instrumento novo. Qual é esse instrumento novo? A suspensão preventiva. Então, se alguém perguntar para você, é possível que alguém seja suspenso antes do término do processo administrativo sancionatório? Responda sim. É possível, porque existe a figura da suspensão preventiva. Gente, isso aqui é um ponto crucial. Pouca gente sabe disso e, com todo respeito, né, aos colegas aí de cursinhos e tudo mais, são exímios professores, mas não dá para fazer milagre, nem todos os cursinhos. A maioria não oferece tantas horas quanto a gente está trabalhando aqui, né, enfim, no nosso canal. Então, não dá para trabalhar tudo. Então, alguns cursos de ética aí, com toda a plausibilidade, não vão trazer isso. Só que o que está acontecendo, nós estamos vendo a FGV trazer assuntos que outrora não eram tão recorrentes. Então, a gente está vendo uma mudança de paradigma junto à OAB, que aqueles assuntos que foram muito recorrentes, hoje estão cada vez menos e surgindo assuntos novos. Então, fiquem atenta a essa figura, a suspensão preventiva. E referendando, gente, todos os cursinhos aí, eu cito nomes aí mesmo, o pessoal lá do Renato Saraiva, o pessoal do Max Juros, o pessoal do Gran Curso, o pessoal do Estratégia, ali, enfim, outros, né? O pessoal ali do SEISC, que é muito bom. Então, são excelentes professores de ética profissional, tá? Excelentes professores de ética profissional, tá? Lá do Renato Saraiva, o André Trigueiro, sabe esse nome? Trigueiro, tá? Ele tem ele criou a hashtag, né, Gabaritando Ética, o cara é muito bom. Mas às vezes não tem tempo. Salvo engano, ele vê assim com mais completude, assim. Outros não têm tempo para ver tudo isso, mas cara, o pessoal é muito bom, tá? Mas, enfim. Então, cuidado, tá? Porque muitas vezes, ou então em cursinhos presenciais aí pela sua cidade, o professor, ele não tem tempo. E a aula presencial, ela não flui tão rápido quanto a aula online, né? E em 20 minutos de aula de gravação, a gente consegue ver muita coisa. Na aula presencial não flui, porque a gente interage mais e tudo mais. Então, às vezes, não dá para ver isso. Então, olha só o que surge aqui, suspensão preventiva. E o que é a suspensão preventiva? Olha só, prestem atenção que aqui eu tenho os requisitos da suspensão preventiva. Tá? Olha só. Em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial,
para o qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Por quê? O cara está suspenso. Então, não pode ser um processo que vá andando em banho-maria, um processo que vai demorar, né? Então, o que acontece? Em casos de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, aí agora é claro, né, que o conselho que vai apreciar o que é um caso de repercussão negativa, prejudicial à dignidade da advocacia, mas ficou vislumbrado isso. E os indícios, né, para aplicação dessa medida cautelatória, porque não é sanção, é uma medida cautelatória para o bem do processo administrativo, para que uma situação danosa não continue. Então, suspende preventivamente a possibilidade daquela pessoa advogar, e aí não é igual a suspensão enquanto sanção, no prazo de 30 dias a 12 meses, enfim, pode ocorrer em diversos aspectos, quando o conselho ali, tá? O tribunal de ética do conselho percebe que é um caso de repercussão negativa, então que é melhor ali que aquela pessoa fique sem advogar um período. Então, ela vai ficar sem advogar, tá? Mas ele vai ter que ser ouvido antes em uma sessão especial para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender a notificação. Então, percebe, primeiro requisito aqui, olha só, presta atenção nos requisitos, para essa suspensão preventiva. Tem exclusão preventiva, Thiago? Não, não tem exclusão preventiva. Tem censura preventiva? Não, não tem censura preventiva. É suspensão, aquela pessoa fica sem poder advogar durante o processo administrativo, considerando o resguardo da dignidade da advocacia, tá? E o próprio bem do próprio processo. Então, olha só, em casos de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, a primeira coisa que tem que ser comprovada ali, tá? Tem que ser motivada pelo Tribunal de Ética, que é um caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Depois, o que tem a ver? Depois de ouvi-lo em sessão para o qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Então, por exemplo, eu posso suspender alguém preventivamente sem ouvi-lo em uma sessão especial? Posso, claro, caso a pessoa não atenda, haja a comprovação, haja a devida notificação, e mesmo assim ela não atendeu. Não foi, tá? Aí essa pessoa, o que aconteceu, ela pode ser, tá, suspensa, tá? Pode ser ali passível da suspensão preventiva, sem ter sido ouvida numa sessão especial, mas ela foi notificada e não atendeu a notificação. Então, vamos lá, recapitulando. Tem que ser um caso de repercussão negativa prejudicial à dignidade da advocacia. E aí o conselho, lá o Tribunal de Ética, vai deliberar sobre o que é, dentro da situação fática. 2. Depois de ouvi-lo em sessão especial, que ele foi notificado. Eu posso suspender alguém preventivamente sem ouvi-lo em sessão especial? Sim, tá? Caso a pessoa não compareceu, tá? Mesmo sendo notificada, ela não atendeu a notificação. Tá? E 3, qual é o outro requisito? Não para suspender, mas depois que a pessoa já está suspensa preventivamente, o processo não pode demorar. Então, esse processo administrativo que eu tenho um advogado suspenso preventivamente, ou seja, ele não está ganhando, fazendo seu ganha-pão, né? Neste caso, eu vou ter um processo disciplinar de 90, que não pode passar de 90 dias. Tiago, e se passar? Aí eu vou ter uma prescrição? Não, gente, não confunda isso aqui com prescrição. A prescrição está prevista no estatuto, nós temos a prescrição quinquenal da pretensão punitiva, assim como a gente viu que tem a prescrição intercorrente quando o processo já está tramitando. Neste caso, da suspensão preventiva, é o seguinte, o processo tem que terminar, deve terminar no máximo em 90 dias. E se não terminar, o que acontece em 90 dias? Ele é inocentado, absolvido? O que vocês acham? Não, ele só deve ser cancelada a suspensão dele, né? Mas Isso. Aí, nesse caso, eu vou ter a revogação da suspensão preventiva e essa pessoa vai poder voltar a advogar. Ele não vai ser absolvido, não há prescrição, tá? Mas o que isso, Tayane? Aí, nesse caso, nós temos a revogação da suspensão preventiva. E nesse caso ali, tá? A pessoa vai voltar a poder advogar. Beleza? Compreendido? Lembra lá do direito constitucional que tem um prazo lá para o processo de impeachment terminar? Se não terminar nesse ponto ali, o gestor, o chefe do Poder Executivo está afastado, vai poder voltar ao seu cargo? Então, esse é o ponto. O processo continua correndo do mesmo jeito? Isso, Tayane, continua.
tá? Continua. Porque aqui a gente tem essa fala, olha, o prazo mas deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Tá. Aí ficou pensando, tá, mas se não concluir 90 dias, eu vou ter o quê? Uma prescrição? Ele vai ser absolvido? Não. Tá? Não. O entendimento é que o processo vai continuar, mas tá ali a suspensão não continuará. Compreendido, minha gente? Entendido? Deu para entender? Show de bola? Vamos continuar aqui, tá? Meu computador deu uma travadinha aqui. Agora voltou. Vamos lá. Continuando aqui. Olha só. A jurisdição disciplinar não exclui a comum. E quando o fato constitui crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Então, gente, aqui, a jurisdição da OAB, a jurisdição sancionatória da OAB, é jurisdição o quê? Administrativa. Responsabilidade administrativa. E essa responsabilidade administrativa não afasta a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, tá? E elas são independentes entre si, como nós sabemos, tá? Deu para compreender até aqui? Então, tranquilo, né? Vamos andar. Olha só, artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Inclusive, a gente já sabe disso, a gente já viu isso, né? Em outros aspectos e outras situações, que a OAB pode agir de ofício, tá? Mas também ela pode agir sob representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Então, por exemplo, eu sou cliente de um advogado que, a meu ver, não agiu como deveria, me causou um dano. Vou lá e faço uma representação desse advogado junto à Ordem do Advogado do Brasil, ao que tange o Conselho Seccional. Aí, tá, vão ser trazidas perspectivas nesse aspecto aqui, olha só, tá? Ó, o Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares. Prestando atenção aqui em mim, tá? Então, a partir do momento que um advogado é representado, não inicia-se de plano o processo administrativo. Primeiro é feita uma análise de admissibilidade daquela representação para que ela venha a instruir, a iniciar um processo administrativo disciplinar. Então, primeiro é feito um juízo de admissibilidade, não esquece, tá? O artigo 57 vai estabelecer os critérios para o juízo de admissibilidade para o início do processo administrativo disciplinar. Então, por exemplo, já aconteceu comigo. Certo cliente estava insatisfeito com uma determinada situação que envolvia honorários. É aquilo que eu falei para vocês, né? Como eu recebi os honorários de sucumbência, ele achava que eu não deveria ter cobrado honorários de êxito, né? Honorários de êxito. Foi uma causa de êxito. Ele não pagou nada no início. Nada no início. Se eu ganhasse, eu pegaria uma parte da percepção econômica dele, um percentual ali, que era 15% que a gente tinha fechado, e, claro, da receber os honorários de sucumbência. Então, para ele, pelo fato de eu receber os honorários de sucumbência, eu não devia ter cobrado os honorários contratuais. Ele, aparentemente, quando saiu do escritório, entendeu, mas depois fiquei sabendo que ele me representou. Só que, o que acontece? Nem sequer se tornou um processo administrativo disciplinar. Por quê? Tá? Porque, olhem só, a representação deverá conter, tá? Na verdade, eu nem sei se ele me representou. O que aconteceu ali foi que me falaram, Thiago, o cara vai te representar. Então, assim, eu acho que ele representou, nem fui procurar saber nada disso ali, tá? Dentro da subseção que eu era inscrito na época, nem fui procurar saber, sei que não teve processo administrativo, porque eu sabia que não ia nem sequer passar no juízo de admissibilidade. Qual é o ponto aqui, ó? O artigo 57 da Resolução 02/2015, a gente sabe que a Resolução 02/2015 é o CEDOAB. O CEDOAB. E o CEDOAB, a Resolução 02/2015, tá? É o nosso Código de Ética e Disciplina, que vai trazer, olha só, a representação deverá conter identificação do representante com a sua qualificação civil e endereço, a narração dos fatos que motivam
de reforma que permita verificar a existência de, em tese, infração disciplinar. Então, se essa pessoa, de fato, ela contou a verdade ali, que eu falei para vocês, tá? Se ela foi fazer essa representação contra o Tiago ali nesse fato, que eu contando a verdade mesmo, tá? Só que eu não sei exatamente se ela fez a representação ou não. Não fui procurar saber porque eu estava muito tranquilo. Se ela falou assim, o Tiago me cobrou honorário de êxito, mas ele recebeu de sucumbência. Ponto. Aqui. Isso não é infração. Já morre aqui, ó. Então, não vai ter processo disciplinar porque não teve infração. A narrativa ali não demonstra uma infração. Tá? Não demonstra uma infração. Tranquilo? Então, olha só. 3. Os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, o rol de testemunhas até no máximo 5. 4. A assinatura do representante ou a certificação de quem tomou-a por termo da impossibilidade de obtê-la. Tá? Então, esses aqui são os requisitos básicos para que haja uma representação e essa representação possa ser admitida para o quê? Suscitar dar ensejo à jurisdição sancionatória administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil, ao que tange o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, a qual a infração ocorreu. Lembrem, né? Que a competência para julgar uma infração em relação ao advogado não é a inscrição onde ele tem inscrição, não é o local onde ele está escrito, seja principal ou suplementar. É onde a infração ocorreu. Depois que termina o processo e tem recurso, tem decisão condenatória irrecorrível, informa-se o Conselho Seccional, no qual o advogado tem inscrição principal para registro nos seus assentamentos. Tá? Gente, deixa eu só aqui, o computador tá meio ruinzinho, até já estou providenciando outro. Tá? E ele mexe, ele dá uma travada, que aí eu preciso dar uma parada. Beleza, vamos retornar. Então, vamos lá, continuando. Olhem só. O processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações, as partes, seus defensores e autoridade judiciária competente. Olha só, o processo disciplinar tramita em sigilo, é a regra. É a regra, minha gente, tá? É a regra. Não é uma situação, vai tramitar sigilo? Aí a questão vai dizer, não, nos casos de não sei o quê, vai vir uma alternativa, uma frase bonita, né? Nos casos em que envolver isso, aquilo, gente, não. O processo disciplinar tramita em sigilo. Por quê? Porque aquilo macula a imagem de um profissional. Então, imagina que, ao final desse processo administrativo, foi verificado, foi afastado a responsabilidade daquele advogado. Mas só pelo simples fato de ele ter passado por um processo administrativo, aquilo já vai causar prejuízo e macular aquela imagem daquela pessoa. Então, olha só, o processo vai tramitar em sigilo. É a regra. Até o seu término, só tendo acesso às suas informações, as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Tá? Competente. Vamos lá. Artigo 73. Recebida a representação, o presidente deve designar o relator. O presidente, tá? Deve designar o relator, a quem compete a instrução do processo e oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Então, o presidente, tá? Do Conselho Seccional vai designar o relator, a quem compete a instrução do processo e oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Continuando. Parágrafo 1º. Ao representado, deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões finais após a instrução e defesa oral, perante o Tribunal de Ética e Disciplina por ocasião de julgamento. Tá? Isso aqui, enfim, a gente conhece bem já lá desde o processo penal. Então, vamos lá, continuando.
Se após a defesa prévia o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, tá? Ó, perceba aqui que já é depois da análise de admissibilidade, do juízo de admissibilidade, tá? Ó, depois do juízo de admissibilidade, virou processo, tá? Iniciou-se, suscitou-se a competência ali da OAB para instruir o processo, o que, que pode acontecer? Ó, se após a defesa prévia, se eu já me defendi, fiz defesa prévia, tem processo administrativo sancionatório. Quer dizer que passou da análise de admissibilidade. Aí o que, que acontece? O relator se manifesta, se o relator se manifestar, ó, se o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho Seccional para determinar o seu arquivamento. Então, percebe aqui, olha, eu fiz a defesa prévia. Aí o relator vê, olha, teve processo administrativo, tá? Passou pelo juiz de admissibilidade, você foi notificado, você apresentou a defesa prévia, só que aí o relator, o que ele fez? O que ele fez? Ele verificou, olha, eu julgo aqui, tá? Pelo indeferimento liminar, tá? Pelo indeferimento liminar dessa representação. Então, percebe aqui que não é o juízo de admissibilidade, que a gente está falando de indeferimento liminar, não é a mesma coisa que não passar no juízo de admissibilidade. Quando não passa no juízo de admissibilidade, eu não tenho nem o processo. Eu não inicio o processo. Se teve defesa prévia, foi porque passou lá no juízo de admissibilidade, cumpriu os requisitos do artigo 57 do Código de Ética e Disciplina. Mas o que acontece? Ó, eu tive ali a defesa prévia, fui notificado, e depois da defesa prévia veio a manifestação do relator. E o relator pode se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, tá? Que já é em processo administrativo sancionatório. Aí o que acontece? O presidente do Conselho Seccional, tá? Vai decidir para determinar, tá? Olha só, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho. Se houve ali a manifestação pelo indeferimento liminar, pelo relator, aí vai lá para o presidente do Conselho Seccional, ele vai decidir, tá, sobre isso, para que então haja a determinação do arquivamento ou não, tá? Perceba, ó, que é uma manifestação, não estamos falando de decisão. A decisão vai para o presidente do Conselho para que ele determine esse arquivamento, tá? Mas não é vinculado, tá bom? Entenderam isso, gente? Deu para entender isso? Você aí em casa aí assistindo, todo mundo está em casa, você assistindo a gravação, deu para entender? Tranquilo? Show de bola? Parágrafo 3º. O prazo para a defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante a juízo do relator. Tá? Qual é o prazo? Qual é o prazo? Hein, gente? Você aí assistindo gravação, galera da 15 dias. Qual é o prazo? Exato. 15 dias. Então, olha só. Se o representado não for encontrado ou for revel, o presidente do conselho ou da subseção, a gente vai ver o que é uma subseção lá no sistema B, é a representação institucional da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Seccional nos municípios. Tem eleição para presidente, tudo, tá? Mas não tem personalidade jurídica própria. Tem, inclusive, conselhos. É possível que tenha, inclusive, conselho próprio, mas não tem personalidade jurídica própria, só estou adiantando. Então, ó, o presidente do conselho ou subseção deve designar-lhe um defensor dativo. Então, hoje, chegou, por exemplo, uma dúvida, né? Foi da Rayane. Professor, no artigo 22, parágrafo 5º, que diz o seguinte, olha, não cabe honorários para quem está fazendo defesa, para advogado, derivado da sua conduta, né, ética ali. Faz um parágrafo que diz o seguinte, olha, que esse defensor dativo, não esqueçam, ele é voluntário. Não confundam a atuação do advogado em substituição da defensoria pública. Neste caso, ele vai receber honorários, mas esses honorários vão ser pagos pelo Estado, né? Aqui, o defensor dativo para advogado que está sendo ali polo passivo, tá? Em um processo administrativo sancionatório perante a Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Seccional ou ao próprio Conselho Federal, o que acontece? Ele pode constituir o seu próprio advogado, contratar, tudo bem, tá? Mas se o representado não for encontrado ou for revel, o presidente do conselho ou da subseção deve designar-lhe um defensor dativo, tá? E esse defensor dativo, ele é voluntário. Ele é voluntário.
Então, você vai lá na OAB, se apresenta, quer estar lá, constar no registro para ser defensor da ativa, para defender colegas perante o conselho. Isso é bem legal, você faz networking, você entende como funciona ali o sistema OAB, você acaba sendo inserido, mostra sua competência técnica, enfim, tá? Então, qual é o nosso ponto, tá? Qual é o nosso ponto? Então, neste caso, esse defensor da ativa não faz jus a honorários, tá? Ele não faz jus a honorários. Ele não recebe honorários. Não confunda, a gente adora chamar de advogado dativo para aquele advogado, né, que vai atuar em substituição à defensoria pública, às vezes por causa de um convênio que a OAB tem e tudo mais. Não é esse caso. Esse advogado que atua, tá, em substituição à defensoria pública vai ter os seus honorários arbitrados, como a gente viu lá, arbitrados, e vai ser pago pelo Estado, e esse arbitramento vai ser com base na tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil do Conselho Seccional. Alguma dúvida até aqui, minha gente? Alguma dúvida? Galera da mentoria, você em casa, só esperar o pessoal da mentoria se manifestar, tudo ok? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Então vamos andar. Beleza. Então, olhem só. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Enfim, algo básico, né? Que vem de qualquer tipo de procedimento. 74. O Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação, tá? Gente, é o suspenso e o excluído, tá? Para a tua prova, é o suspenso e o excluído, tá bom? Na prática, a gente não vê não tem notícia de um profissional que é suspenso por 30, 90 dias devolvendo a sua carteira do OAB, depois quando passa a suspensão indo lá buscar, tá? Mas para a sua prova, tanto o suspenso quanto o excluído, tá? Precisam devolver. Então, olha só, o Conselho Seccional pode adotar medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação profissional, tá? Vamos lá, 75. Agora vamos falar de recursos, tá bom? Já terminamos o processo administrativo, bem tranquilo. Sugiro que antes da prova você dê uma lida lá de novo, ali na parte que fala sobre o processo administrativo na OAB geral e o disciplinar. Então, olha só, vamos lá. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional. E ainda o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos, tá? Bem básico isso aqui. Vamos lá. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor o recurso referido neste artigo. Deixa eu só voltar isso aqui, tá, com vocês, porque às vezes parece que isso aqui fica muito claro, então, e às vezes não fica. Tá? Então, olhem só. Isso aqui é bem básico do caput, eu vou trazer de novo para vocês, para vocês entenderem o parágrafo único. Olha, cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional. Óbvio, se o Conselho Seccional tomou uma decisão, eu posso, suscitar a competência, eu posso, né, ativar ali, acessar a competência recursal do Conselho Federal. Em regra, o Conselho Federal tem competência recursal, salvo aquelas sanções que são cometidas, que vão ser analisadas diretamente pelo Conselho Federal. Vocês vão entender quando vai ser isso, quando eu estudar o sistema OAB. Tá? Mas a regra é Conselho Seccional e eu posso recorrer para o Conselho Federal. Quando não tenham sido unânimes, então, primeiro, se for decisão unânime, não vai suscitar a competência do Conselho Federal, tá? Sendo unânimes, contraria a lei. Então, se for unânime, a regra é que não vai suscitar a competência do Conselho Federal. Mas se for unânime, eu vou ter que demonstrar que contraria a lei, tá? Que contraria a lei. Ou decisão do Conselho Federal, tá? Ou decisão do Conselho Federal, ou então ali eu pego uma decisão do Conselho Federal e digo, olha, essa decisão que foi unânime do Conselho Seccional do Estado lá da Paraíba, mas
ela contraria uma decisão do próprio Conselho Federal ou de outro conselho seccional, porque eu preciso de uma uniformização da jurisprudência. Eu não posso ter conselhos seccionais julgando de forma extremamente dicotômica, diferente. Então, por exemplo, olha, se ela não for unânime, aí já nem cabe você falar, claro que você vai lá, você vai fazer o melhor recurso possível. Mas o fato já de não ser unânime já te traz essa possibilidade de instaurar, de buscar suscitar ali, acessar a competência recursal do Conselho Federal. Mas se for unânime, a regra é que não acessa a competência do Conselho Federal. Foi unânime, tá? É ali mesmo. Só que qual é o ponto? Só que se ela for unânime, o que eu preciso verificar? Aí, se for unânime, eu tenho que verificar contrariedade de lei. Tá? Ou, se há uma contrariedade a uma decisão do Conselho Federal ou de outro conselho seccional. E ainda, o regulamento geral, código de ética e disciplina e provimentos. Então, por exemplo, tá? Qual é essa contrariedade de lei? Pode ser a contrariedade de lei do próprio estatuto, que é o Estatuto da OAB e a Lei 8.906 de 94, é uma lei federal, tá? Inclusive, violação ao Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, por exemplo, claro que não no processo administrativo, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Dentro de um processo judicial, no âmbito judicial, pode, né, suscitar ali, instaurar a competência do próprio STJ através de um recurso especial, que é lei federal, tá? Mas olhem só, não vou, claro que aqui, gente, não estou falando que dentro do processo administrativo disciplinar você vai poder chegar no STJ, não falei isso, tá? Só foi exemplo, porque o nosso estatuto é lei federal. Então, esse aqui, contraria a lei, pode ser o próprio estatuto, porque ele é lei, tá? Porque já teve perguntas, quando diz assim, mas se, Thiago, aqui só está falando de regulamento geral, código de ética e disciplina e os provimentos. Então, se violar o estatuto, não pode recorrer? Pode, só que o estatuto da OAB é lei federal, lei 8.906 é lei. É lei. Então, assim como qualquer outra lei, então, se uma decisão unânime tá contrária à lei, mesmo ela sendo unânime, eu posso, então, pleitear ali, acessar, ativar, né, a competência jurisdicional recursal administrativa, tá? Da jurisdição administrativa recursal, tá? O termo até ficou redundante, porque, enfim, não é judiciário, então a tutela administrativa recursal, tá? Do Conselho Federal. Posteriormente, o que acontece? Lei ou decisão unânime, tá? De decisão de que contraria, vai de contra como a decisão de Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, e ainda o de regulamento geral, código de ética e disciplina e os provimentos, tá? Tranquilo isso, às vezes a gente passa assim batido até mesmo, acha, isso está muito claro, e às vezes eu lembro que os alunos às vezes sentem dúvida nesse aspecto, tá? Então eu volto. Tranquilo, entendido? Beleza? Thiago, mas se a decisão não foi unânime e contrariou a lei, tranquila, você vai arguir que ela, primeiro, que ela não foi unânime e também que ela contraria a lei. Mas perceba que, então, tudo bem. Só que, na decisão unânime, obrigatoriamente você vai ter que verificar isso aqui. Contrariedade de lei, contrariedade de decisão do Conselho Federal ou de outro conselho, ou ainda contrariedade ao regulamento geral, ao Código de Ética e Disciplina, que é a Resolução 02/2015 e os provimentos. Tá? Por quê? Porque a decisão não unânime, em regra, ela não vai te possibilitar o recurso para o Conselho Federal. Perdão, a decisão unânime, ela não vai te possibilitar ali acessar a tutela recursal administrativa ali, né? A apreciação recursal administrativa do Conselho Federal. Já não unânime, por si só, se não foi unânime, então há um quê de dúvida ali. Então já vai suscitar ali essa possibilidade recursal. Entendido, galera? Compreendido? E aqui, ó, por fim ainda não, né? Só para terminar essa parte aqui. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor o recurso do referido artigo. Então, perceba ali, ó, que além dos interessados ali, né, daquele processo, quem também pode interpor esse recurso? O presidente. O presidente, ao verificar que aquela decisão ali, ela não atende, foi uma decisão ali que precisa ser revista e tudo mais, ou a favor ou contra da pessoa ali que está sendo objeto do processo administrativo sancionatório, ou qualquer outro processo que vai caber recurso, tá? Não é só sancionatório, tá, gente? Mas qualquer tipo de recurso em geral. Então, o próprio presidente,
ele pode interpor recurso atingindo a competência administrativa recursal do Conselho Federal. Beleza, gente? E quando a gente está falando de recurso, tá? Ele pode ser aqui uma perspectiva que não ocorre só no processo administrativo sancionatório, tá? Por exemplo, no processo de inscrição. Lá que a gente vê a questão de idoneidade, que é nos termos do processo sancionatório, ou vários outras decisões, o Conselho decide muita coisa, tá? Então, olha só. Cabe ao recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente. Ó, cabe recurso ao Conselho Seccional. Conselho Seccional é aqui, no Estado. Proferidas pelo seu presidente. Então, qualquer decisão do presidente seccional, e não é só sancionatória, gente, tá? Qualquer decisão do presidente, seja ela qual for, cabe recurso ao Conselho Seccional, todas as decisões. Pelo Tribunal de Ética e Disciplina, tá? Então, qualquer decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, cabe recurso ao Conselho Seccional. Então, percebam aqui, ó. Fui censurado, fui suspenso pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Aí, o que ocorre? Eu posso recorrer ao Conselho Seccional, tá? Ou pela diretoria da subseção ou caixa de assistência dos advogados. Então, só voltar para cá, ó, só para a gente entender um pouquinho esse jogo, ó. Percebo que aqui, ó, tá? Sem problema, Rayane, sem problema nenhum. Depois você termina de assistir a gravação. Ó, percebo que aqui eu estou falando de competência do Conselho Federal, tá? Que são ó, o quê? Ó? Como eu acesso ao Conselho Federal? Depois de decisões do Conselho Seccional. Então, percebem que aqui a gente está falando, ó, de Conselho Seccional. Então, ó, eu posso recorrer ao Conselho Seccional, tá? De decisão do presidente, do Tribunal de Ética, ou então da diretoria da subseção, da Caixa de Assistência, e é depois do Conselho Seccional chegar ao Conselho Federal. Tá? Chegar ao Conselho Federal. Deu para entender isso? Tranquilo, galera? Gente, me bateu um susto agora, porque eu achei que eu tinha esquecido de botar para gravar. Então, eu ia ter que terminar aqui com vocês e depois gravar de novo. Tá? Ufa. E eu falando com o pessoal lá no YouTube, sem estar gravando, já pensou? Não, agora eu vi, não, tá gravando. A gente bateu aquele negócio assim. Será que eu botei para gravar? Então, vamos lá. Olhem só. Todos os recursos têm efeito suspensivo. Então, ó, olha só que interessante. Todos os recursos têm efeito suspensivo. Tá? Suspendem o efeito da decisão. Não é meramente devolutivo. Exceto, agora, olha só. Exceto quando se tratarem das eleições, artigo 613 e seguinte, tá? Eleições a gente vai ver na próxima aula, tá? Dentro do sistema OAB. Vírgula, de suspensão preventiva. Então, olha só, lembra que a gente falou da suspensão preventiva? Então, olha o seguinte, então se eu estou recorrendo do fato de ter sido suspenso preventivamente, aí esse recurso ele não vai ser recebido com efeito suspensivo, tá? Aí ele não vai ser recebido com efeito suspensivo. Mas a regra é que todo recurso seja recebido com efeito suspensivo, suspendendo a decisão tomada. Agora, quando não vai ser recebido com efeito suspensivo? No caso das eleições, tá? Que a gente vai estudar na próxima aula ali do sistema OAB, da suspensão preventiva, que você já sabe o que é, nós vimos os requisitos da suspensão preventiva, tá? Que foi decidida pelo Tribunal de Ética, que julgou ali que estávamos diante de uma situação que maculava a dignidade da advocacia, ouviu o advogado em sessão prévia, ou não ouviu, mas porque ele foi notificado e não foi, né? E esse processo tem que correr entre 90 dias. Aí o que acontece, tá? Se eu vou recorrer da suspensão preventiva, que preventivamente me foi direcionada, esse meu recurso não vai ser recebido com efeito suspensivo, tá? E de cancelamento da prescrição obtida por falsa prova. Então, eu posso recorrer do cancelamento da inscrição que foi obtida por falsa prova? Posso. Posso dizer, não, minha prova não é falsa, eu vou recorrer. Mas o meu recurso não vai ser recebido com efeito suspensivo. Deu para entender, gente? Tranquilo? A regra, efeito, recebe-se todo recurso, tá? Independente se é para o Conselho Federal, se é para o Conselho Seccional, tá? Com efeito suspensivo. Salvo nos casos das eleições, salvo no caso de suspensão preventiva, decidida lá pelo Tribunal de Ética, que a gente já estudou aqui nesta aula, e pelo cancelamento de inscrição obtida por falsa prova. E a gente já estudou o que é cancelamento, né? Ó, cancelamento de inscrição obtida por falsa prova, vai ocorrer como esse cancelamento? Vai ocorrer depois de uma sanção
né, de exclusão. Aí, essa sanção de exclusão vai suscitar o quê? O cancelamento da inscrição, porque foi falsa prova, tá? Ó, se eu me inscrevi por falsa prova, eu cometi uma infração ética. Essa infração ética vai o quê? Me levar a uma exclusão. Tá lá, tá lá. Né? Artigo 35 traz as sanções, 36 censura, 37 suspensão, 38 exclusão. E está lá no 38 dizendo que quem constituir, fazendo referência ao 34, que é a infração ética, né, de fazer inscrição com falsa prova me leva à exclusão. E a exclusão me leva ao cancelamento. Então, eu posso recorrer? Posso, mas não, meu recurso não será recebido com efeito suspensivo. A regra é receber com efeito suspensivo, salvo nesses 3 casos. Eleição, não esquece, suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética do Conselho Seccional e cancelamento da inscrição obtida por falsa prova. Lembrando que esse cancelamento não é, o cancelamento em si não é sanção, né? A gente já viu o rol ali do que pode levar ao cancelamento. Dentre eles está a sanção de exclusão. A sanção de exclusão leva ao cancelamento. Beleza? Entendido até aqui, gente? Tá? Vamos lá. Olha só. Antes de eu ouvir vocês aí sobre as dúvidas, vamos completar aqui, ó. Parágrafo único. O regulamento geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Tá bom, Ana? Abraço. Eu sei que tá tarde. Vamos lá. Quase 11 da noite a galera aqui comigo. Força. Então, vamos lá. Olha só. O regulamento geral disciplina o cabimento dos recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Tá? O regulamento geral não tem número. Gente, qual é o número lá do regulamento geral? Não tem, sempre me pergunta. É RG ou AB, é regulamento geral e pronto, tá? E olha, o artigo 138 do regulamento geral vai dizer o seguinte, olha, exceção dos embargos de declaração, e aí vocês sabem o que é o embargo de declaração, né? A exceção dos embargos de declaração, os recursos são dirigidos ao órgão julgador superior competente, embora interpostos perante a autoridade do órgão que proferiu a decisão. Então, ali, ó, tá? Ó, com exceção dos embargos de declaração, os recursos são dirigidos ao órgão julgador superior. Então, o embargo de declaração ele não é dirigido ao órgão superior. Se é um embargo de declaração, se eu quero ali que o julgador, né, explique melhor alguma divergência ali que eu encontrei dentro da decisão dele, o que vai acontecer? Eu direciono ao próprio órgão julgador. Agora, os recursos, em regra, salvo o embargo de declaração, ele vai ser dirigido ao órgão julgador superior. Então, a gente viu ali, ó, que vai para o Conselho Seccional. Então, se é um recurso para o Conselho Seccional, eu vou dirigir para o Conselho Seccional. Se é uma decisão, se eu vou recorrer para o Conselho Federal, eu vou dirigir ao Conselho Federal, tá? Mas ele aí, ó, são dirigidos, mas a interposição desse recurso é perante a autoridade ou órgão proferiu a decisão recorrida. Então, tu dirige ao órgão imediatamente superior, mas tu interpõe esse recurso para o órgão ou autoridade que proferiu a decisão, tá? Normal, ao que tange qualquer aspecto processual que você aí já estudou. Então, olha só, parágrafo primeiro. O juízo de admissibilidade é do relator do órgão julgador a que se dirige o recurso, não podendo a autoridade ou órgão recorrido rejeitar o encaminhamento. O recurso tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses previstas no Estatuto, que a gente acabou de ver. Parágrafo terceiro. Os embargos de declaração são dirigidos ao relator da decisão recorrida, que lhes pode negar seguimento fundamentadamente se estiver por manifestadamente protelatórios, intempestivos ou carentes de pressupostos legais para interposição. Né? Aquela velha história de interpor embargo de declaração com fins protelatórios. O novo CPC ali trouxe aí medidas para evitar isso. Parágrafo 4º. Admitidos os embargos de declaração, o relator os colocará em mesa para julgamento independente de inclusão em pauta ou publicação na primeira sessão seguinte, salvo justificado impedimento. Parágrafo 5º. Não cabe recursos contra as decisões proferidas nos parágrafos 3º e 4º, tá? Que são exatamente as que tratam de embargos de declaração. Gente, essa questão de embargos de declaração, leiam, saibam, mas não se preocupem tanto. Não vejo o FGV cobrando de vocês. O que eu vejo é você saber, tá, que com exceção do embargo de declaração, tá, os recursos são dirigidos ao órgão, tá, superior competente, mas ele é interposto para a autoridade ou órgão que proferiu a decisão a ser recorrida. Beleza? Deixa eu só
Mais uma vez eu vou ter que interromper aqui a compartilhamento de tela com o computador travou. Tá, vamos lá. Vamos voltar. Quase acabando, gente. Quase acabando. Meu computador velho de guerra aqui já está reclamando, já fiz vários upgrades nele, coloquei peça nova, mas enfim. Obsolescência programada, não tem jeito. Já vai fazer 5 anos comigo aqui. Não tem jeito. Vamos lá. Então, olha só. 140 do regimento, do regulamento interno da OAB, ó. Já não é mais o estatuto, ó. O relator, ao constatar a intempestividade ou ausência dos pressupostos legais para a interposição do recurso, prefere despacho, indicando ao presidente do órgão julgador o indeferimento liminar, devolvendo seu processo ao órgão recorrido para executar a decisão. Parágrafo único. Contra a decisão do presidente referida neste artigo, cabe recurso voluntário ao órgão julgador. Ó, prestem atenção aqui, ó. Tá? Contra decisão do presidente referida neste artigo, cabe recurso voluntário ao órgão julgador. Ó, se o relator da decisão recorrida também integrar o órgão julgador superior, fica, neste caso, impedido de relatar o recurso. Bem óbvio. Tá? Isso também já acontece em outras perspectivas processuais, como vocês bem sabem. Quando a decisão, inclusive dos conselheiros seccionais, conflitar com a orientação de órgão colegiado superior, fica sujeito ao duplo grau de jurisdição, como você já sabe, porque nós já vimos isso no próprio estatuto. Contra a decisão do presidente ou da diretoria da subseção, cabe recurso ao conselho seccional, mesmo quando houver conselho na subseção. Gente, aqui, a subseção, ela tem a mesma personalidade jurídica do conselho seccional, mas ela é como se fosse, vamos chamar assim, a OAB municipal, tá? E, em alguns casos, essa subseção, cumprindo alguns requisitos, ela pode ter até o próprio conselho da subseção. Então, eu posso ser conselheiro da subseção, tá? Mas, preste atenção. Então, imagina uma questão dizendo que tem decisão de um presidente de uma subseção que tem conselho. Aí você... esse recurso vai para o conselho da subseção? Olha isso aqui, ó. Contra a decisão do presidente ou da diretoria de subseção, cabe recurso ao conselho seccional, mesmo se a subseção tiver conselho. Não erra isso, tá? Não erra isso. Então, mesmo se a subseção tiver conselho, uma decisão do presidente da subseção de Paragominas, aqui no Pará, da subseção de Campinas, em São Paulo, ou de uma diretoria dessa subseção, essa decisão, ela vai caber recurso? Vai para o conselho da subseção? Não, vai para o conselho seccional, que é o conselho da OAB estadual, tá? Que não é o termo certo, mas só para a gente poder entender, porque a gente ainda não estudou o sistema OAB. Tá? Vamos lá, 144 do Regulamento Geral. Ó, contra a decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, cabe recurso ao plenário ou órgão especial equivalente ao Conselho Seccional. Então, ó, o TED, o nome é TED, tá? Tribunal de Ética e Disciplina, tá? Tomou uma decisão. O TED, por si só, já é um conselho, já é um colegiado. A decisão do TED vai ocorrer o quê? Eu posso recorrer para o Conselho Seccional ou órgão equivalente, tá? Mas, enfim, para a sua prova ali, lembre que é o Conselho Seccional, tá? Parágrafo único. O regimento interno do Conselho Seccional disciplina o cabimento dos recursos no âmbito de cada órgão julgador. Então, gente, cada Conselho Seccional tem o seu regimento interno, tá? Então, não se preocupe com esse parágrafo único aqui, não precisa saber o regimento interno, porque os regimentos internos de cada subseção, de cada seccional, perdão, eles vão divergir um pouquinho em alguns pontos. Então, o que você tem que saber do 144 é isso aqui, ó. Que decisão do TED vai caber recurso ao plenário, tá, do Conselho Seccional ou órgão equivalente, caso tenha naquela seccional. Tá? Mas para a tua prova, lembre que decisão do TED cabe recurso ao plenário do Conselho Seccional. Tá? Vamos lá. Olha só, para a gente terminar, nosso último slide aqui do e-book, lembrando que esse e-book está disponível para você aqui embaixo, tá? Olha só. Para a formação de recurso interposto contra a decisão de suspensão preventiva de advogado, o artigo 77
tá, do nosso estatuto, Lei 8.906 de 94. Então, olha só. Para a formação do recurso interposto contra a decisão de suspensão preventiva, percebo que ela é assunto recorrente, essa suspensão preventiva, tá? Então, já vejo ela sendo cobrada mais efusivamente na OAB em breve, tá? Que é um assunto pertinente, é um assunto, tá, que não era cobrado tanto, e a FGV tem mudado de paradigma, então já vejo ela observando com mais acuidade essa questão da suspensão preventiva. Então, olha só. Para a formação do recurso interposto contra a decisão de suspensão preventiva do artigo 77 do Estatuto que a gente já estudou. Dever-se-á, tá? É uma mesóclise, lembra disso? Ênclise, mesóclise e próclise. Né? Estavam lá português, língua portuguesa, então isso aqui é uma mesóclise. Dever-se-á juntar cópia integral dos autos da representação disciplinar, permanecendo o processo na origem para o cumprimento da pena preventiva, tá? Da pena preventiva, que nem é o melhor termo dizer que isso aqui é uma pena preventiva, é uma medida cautelatória, né? Para resguardar a dignidade da advocacia, para o cumprimento da suspensão preventiva. Esse termo pena aqui não é o mais adequado, mas para a tua prova lembra de pena preventiva. E tramitação final, nos termos do artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto, que é a Lei 8.906 de 94, que a gente já estudou, tá? Mas eu coloquei aqui o parágrafo 3º do artigo 70, a gente não precisa voltar lá. Então, olha só. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente, tá? Não esquece disso aqui, ó. Para essa suspensão preventiva, tá? Então, olha só. O Tribunal de Ética do Conselho, onde o acusado tem a inscrição principal que vai poder suspender ele preventivamente. Em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial, para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender a notificação neste caso. O processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Beleza? Compreendido, minha gente? Deu para entender aqui? Tranquilo? Só quero mostrar um conceito aqui para vocês, só um instante, tá? Vou aqui abrir porque essa dúvida, ela surge, tá? E eu vou mostrar aqui. Tá? Então, quero mostrar esse conceito aqui para vocês. Tem alguém com o áudio aberto aí, tá? Então, olhem só. Não consegui abrir aqui para vocês, eu ia mostrar para vocês esse conceito, tá? Ninguém me perguntou, tá? Mas qual é o ponto? Deixa eu ver se abre aqui. Queria mostrar aqui um conceito bem legal, tá? Então, beleza. As pessoas ninguém perguntou aqui, mas sempre tem essa pergunta. O que é queria abrir aqui, só que meu computador não está legal, peço desculpas, tá? Mas qual é o ponto aqui? O que é o recurso voluntário? Recurso voluntário é o recurso que vai questionar, tá, a decisão proferida em primeira instância. Tá? Esse é o recurso voluntário. Tranquilo? Beleza? Entendido? Então, meus queridos da mentoria, tá? Estamos terminando essa gravação às 11 da noite de uma quinta-feira. Amanhã todo mundo tem trabalho, eu dou aula amanhã cedo, tem coisas do escritório para fazer, vocês têm aí o trabalho de vocês têm aí o estágio, quem faz estágio, tem que estudar para a OAB, que a prova, enfim, já é daqui a alguns dias, o 33º, né? Não, o 34º exame que vocês vão fazer, o 34º exame já é daqui a alguns dias, né? Então, parabéns aí pelo afinco, tá? Então, você aí que está assistindo a gravação no YouTube, força, tá? Que a aprovação tá chegando. E não esquece de deixar o teu like. Vocês da mentoria também, né? Quando vocês virem que a gravação aí da parte da nossa mentoria, que são as aulas de ética, não esquece de deixar teu like, teu joinha, compartilhar o vídeo para quem ele possa gerar valor, né? E te inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar ciente aí, tá? Sempre tiver vídeo novo, tá? Essas aulas aqui desse curso completo de ética profissional 2022, eles estão fluindo muito bem, tendo muitos acessos, tá? Falta aí a aula 12 dentro do aspecto teórico, tá? O sistema OAB, depois vamos aí completar aí essas 18, 20 horas, tudo com exercício. Beleza, gente? Então é isso. Forte abraço para você